não perceberam, não tiveram atenção, não se importaram. É por isso que nós vamos pular isso aqui. Não vou falar sobre Melquisedeque. É isso que ele está falando. Então nós não vamos falar sobre Melquisedeque. Eu tenho que dar leite para vocês. Eu tenho que falar de batismo mesmo, de arrependimento, de obras mortas, dos princípios elementares da fé, da doutrina. Aí ele diz aqui no verso 12: com efeito, devendo já ser mestres. Olha só, meu irmão. Com efeito, devendo já ser mestres. Por quê? Por causa de quê? Por causa do tempo decorrido. Então, nós estamos tratando aqui de tempo. Nós temos um tempo para nascer, um tempo para crescer. Nós temos que avançar, nós não podemos ficar no leitinho, meus irmãos. Uma criança não vai ficar eternamente no leite materno. Ah, já tenho 30 anos, de que se alimenta? De leite, minha mãe me dá leite até hoje. É assim, Isadora? Não é. A Isadora, você está mamando até hoje? Não está. Mas, irmãos, nós não vamos nos alimentar eternamente. Não, essas palavras que você está falando aí é muito difícil de entender. Não conta desse trem, não. Não, meus irmãos. Vamos falar do Melquisedeque. Vamos falar da doutrina de Jesus Cristo, da doutrina dos apóstolos. Vamos falar da doutrina dos profetas. Vamos falar do novo céu, da nova terra. Vamos falar do milênio. Vamos falar da revelação da igreja. Vamos falar dos tesouros escondidos que estão em Jesus Cristo, que estava oculto para os antigos, mas agora foi revelado para nós. É isso que o apóstolo Paulo está querendo. O apóstolo Paulo, estou falando apóstolo Paulo, mas o Hebreus ninguém sabe quem escreveu. Eu penso que foi o Espírito Santo. Lá na igreja, teve um pastor que começou a ler muito Hebreus e deu umas baseadas na igreja. Está vendo? Misericórdia! Eu queria leitinho. Quem não entendeu, o Francisco está falando que o pastor começou a falar muito sobre o livro de Hebreus e a igreja se esvaziou. Ele interessou e atentou sobre o livro, como pregar, e começou a pregar. Mas por que isso acontece? Porque o povo estão tardio em ouvir. Estão tardios, estão se fazendo negligentes em ouvir. Não querem. Se fosse qualquer outro assunto, como ser próspero, como que eu faço para ser bem sucedido? Aí aos olhos, não pisca, irmão. Não pisca. Eu já participei. 7 passos para ficar rico. Tinha células, a igreja de Buda, que é a igreja de célula também. Muitas células, muita gente. Mas não é isso que o povo quer ouvir. Leu isso daí, viu que era só para ser religioso. Verdade. O que o povo quer ouvir é como ser bem sucedido, é como ser rico, como ser próspero, como se dar bem na vida e tal. Então, ele fala: com efeito, devemos já ser mestres, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Amém? Alguém aí abre aí 1 Coríntios 13, 11. 1 aos Coríntios 13, 11. Então, meus irmãos, o que nós percebemos com isso? É que nós temos que avançar, né? Temos que crescer. Temos que progredir, temos que conhecer mais a palavra de Deus, a vontade de Deus e os ministérios, pastor, evangelista, profeta, mestre, apóstolo. Quando eu era menino, Amém. falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vamos coisas dele em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei com
também sou conhecido. Agora, pois permanecem a fé, e a esperança, e a caridade, essas três, mas a maior delas é a caridade. Amém. Então o que o apóstolo Paulo está falando aí para os coríntios? Olha, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas hoje que eu cheguei a ser adulto, que eu sou grande, eu deixei as coisas próprias de menino. E assim, meu irmão, é que nós devemos fazer. Quando eu era criança espiritual, quando eu cheguei na igreja, eu pensava de uma forma, eu agia de uma forma, mas agora que eu cheguei à maturidade espiritual, eu já não penso mais assim, eu já não ajo mais assim. Por quê? Porque a palavra de Deus me ensinou como que eu devo agir. E como que nós conhecemos, aquilo que eu falei, como que nós conhecemos que nós estamos avançando ou não? Se eu estou crescendo ou não? Primeira coisa que ele falou, no pensar. No pensar. O que você pensa? Qual que é o seu pensamento? Segunda coisa, no agir. Qual que são as suas atitudes, né? Como que você age ou como você reage diante das circunstâncias, diante das situações, diante de um problema, diante de uma frustração, diante de alguém que te trancou lá no trânsito, por exemplo. Alguém te fechou e você, como foi a sua atitude? Qual foi a sua reação? Ali, meu irmão, a sua atitude vai mostrar que nível de maturidade natural você está. E o natural anda junto com o espiritual. Você quer conhecer, eu não posso olhar para você, só se Deus me der o dom dessa revelação. Eu olhar aqui para o Eliomar e aí eu estou olhando assim, eu estou olhando o espírito do Eliomar. Eu estou vendo o nível de maturidade dele. Se existe um unsômetro para medir a unção da pessoa. E a maturidade, qual que seria o aparelho que mede a maturidade? Maturimômetro. Eu vou colocar aqui um aparelho e vou medir a maturidade do irmão. Não tem como eu olhar para ele e falar assim, não, esse aqui. Como que eu vou olhar? É através do natural. O natural vai refletir o espiritual. A sua maturidade natural também diz quem é você no espírito. Como você cresce, como você reage. Fala, pastor. É porque assim, quando eu era nova assim na igreja, né, e eu não podia ver ninguém falando. Às vezes a pessoa chegava, até pastor, falando mal de alguma coisa que eu acreditava, e eu discutia mesmo, sabe? Que alguns pastores às vezes falavam assim, que cair, né, de Deus. É de Deus sim, você não sabe de nada, não sei o quê, e já discutia, né? Aí depois que eu fui crescendo, eu fui lendo, eu li Timóteo, né, 1º e 2 Timóteo, fala, não entrei em discussões vãs, né? Tipo assim, se a pessoa pensa, você não vai mudar o pensamento dela. E eu fui mudando. Hoje eu já não faço isso, assim, de responder alguém porque tá falando, deixa Deus fazer, né? Mas quando a gente é novo, a gente quer discutir tudo, né? Eu acho que é todo mundo. Essa é assim, quer ser sabidão, é orgulhoso espiritual, sabidão. Colocar as ideias, né? Não vai levar, se você for seguir a palavra de Deus, ela te dá um conselho. Ela fala assim, evita os falatórios profanos, evita as discussões, evita as questões loucas, falar de genealogia, falar de qual é a cor da asa do anjo. Isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Evita essas coisas. Não, para quê? Evita essas coisas aí, porque isso não vai te induzir a lugar nenhum. então, ao homem de Deus não convém estar discutindo dessas coisas, a palavra de Deus fala. Então nós vemos o nível de maturidade de uma pessoa. Se você está avançando, crescendo, meu irmão, olhe para você mesmo. É você que vai olhar e vai se julgar. A palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então você mesmo tenha essa prática de olhar para você e falar assim: eu estou avançando, eu estou mudando, eu tenho mudado, tem acontecido. Eu chorava antigamente porque eu queria um pirulito. Enquanto não me desse um pirulito, eu não parava de chorar. Eu ainda age dessa forma? Age, Marina? Não? Se não me der e tal, e chora. E aí a gente traz essas coisas para a igreja. Se não for do jeitinho que a gente quer, também não vou mais para a igreja.
Também não vou mais na célula. Eu também não vou mais fazer isso, não. Só faz, tá, não me dá o que eu quero. Como criança. Sabe como que você vai entender que você cresceu? É quando o seu ego está no lugar certo. Onde que é o lugar do ego? É na cruz, meu irmão. O lugar do ego é na cruz. E quando o ego estiver no centro, está provando que eu e você somos crianças espirituais. O nosso padrão é Jesus Cristo. Ele nos deu exemplo. Ele viveu uma vida de cruz e ele morreu na cruz no final das contas. Mas antes de morrer na cruz, ele viveu a cruz. Porque quando ele queria uma coisa e o Pai queria outra, ele preferia a vontade do Pai. A tua vontade seja feita. Então ele aprendeu a colocar o ego dele, a vontade dele, o desejo, as emoções dele lá na cruz. Então por isso o ego de Jesus estava sempre no lugar certo, na cruz. Então você, quando você for se examinar, você comece a olhar para essas coisas. O meu eu está onde? As coisas são feitas tudo do jeito que eu quero que sejam feitas. Tudo tem que ser do jeito que eu penso que tem que ser feito. As decisões, tudo são eu que tomo as decisões. O apóstolo Paulo disse o seguinte: o mais espiritual sofrerá o dano. Numa demanda entre dois irmãos. Não, o direito é meu. Não, eu que tenho direito. Não, você está errado. Não, eu que estou certo. O apóstolo Paulo disse: quer resolver a questão? Quem é o mais espiritual dos dois? Assuma o erro. Assuma a falta. Assuma o pecado. Foi o que Jesus fez. Ele assumiu o meu pecado e o seu sem ter. Ele falou assim: não, quando Adão disse, quando Deus falou assim: Adão, e ele: estou aqui, Senhor, escondido. Por quê? Porque eu estou nu. Quem te disse que está nu? Senhor, a mulher que tu me deste. Jogou a culpa na mulher. E a mulher, qual foi a resposta dela? Foi a serpente, Senhor. Primeiro Deus falou que a mulher que tu me deste. Botou a culpa em Deus, não foi na realidade? Adão estava jogando a culpa para Deus. Senhor, foi a mulher que tu me deste. Foi, a mulher que tu me deste. Foi tu, eu não pedi isso. Eu não estava procurando isso. Eu estava lá com os animais, com o Leandro, brincando de boa lá com ele. O Senhor me deu essa mulher. Eu não estava nem preocupado com mulher. Eu nem sabia que ia existir mulher. O Senhor veio e falou: não é bom que o homem ande só. Aí foi o Senhor. Irmãos, ele estava botando a culpa em Deus. E sabe o que Jesus fez? Ele falou: eu sou o culpado. Então, foi para a cruz. Já que é eu que sou o culpado, Jesus disse: então meu lugar é aqui mesmo. Jesus, como sendo o nosso irmão mais velho, maduro, preparado, já falando de Melquisedeque, falando dos assuntos celestiais, porque aquilo que eu falo, ele dizia: eu não falo de mim mesmo, eu falo do Pai, porque o que eu vejo ele fazendo, o que eu vi ele fazendo, isso eu faço também. Olha o nível. Eu sou imitador de Deus, sou discípulo de Deus, eu sou filho de Deus. Então quer dizer, a palavra que eu vos falo são espírito e vida, o que eu vi o Pai fazer eu também faço. Então ele é o modelo, é o exemplo. Aí qual que é o exemplo que ele nos dá? Você disse que eu sou o culpado, então não vou morrer na cruz por você. Morreu, como sendo o irmão mais velho. Aí o apóstolo Paulo chega e fala assim: então, quem é o mais espiritual? Quem é o mais espiritual? Porque muitas vezes a gente se julga muito espiritual. Tem que abrir mão, meu irmão. Você sabe que você está crescendo, que você já está maduro, no caminho da maturidade. É quando o seu ego está na cruz, quando você abre mão, quando você fala: não a minha vontade, mas a tua. Você está errado. Não, estou certo. Então tá bom, estou errado, não, beleza. O irmão me feriu e eu ainda vou e peço perdão para ele, porque ele me feriu. Mas tem uns, se você faz isso, ainda chama você de besta. Não, ainda na hora fala que está sendo cínico. Sim, irônico, está com ironia. Já aconteceu. Então é isso, meus irmãos. O nosso ego tem que estar no lugar certo. Quando o seu ego está no centro, quando você acha que todo mundo tem que te aplaudir, quando você acha que todo mundo tem que fazer o que você quer que seja feito,
quando você pensa que as coisas tinham que ser feitas do jeitinho que você acha, imagina que tem que ser feito, é porque o seu ego está no centro. E é porque você ainda não cresceu espiritualmente. É porque você ainda é uma criança que necessita de leite. Quando você fala assim, não vou mais lá não, ele nem olhou para mim, nem me cumprimentou, é porque você ainda precisa de leite, precisa de cuidados. Você foi lá só pelo olhar para você. Você precisa de cuidados ainda especiais, assim como uma criança precisa de cuidado especial. E ela não sabe os limites dela. Então você precisa de cuidados especiais de leite materno. Mas vamos crescer, amém, irmão? Amém. A proposta do Senhor Jesus para nós é crescer, chegar à maturidade. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4, de 11 a 14, se não me engano, fala isso. Quando ele fala dos ministérios, aí ele fala, por que dos ministérios? Ele fala assim, para que a igreja seja aperfeiçoada, para que todos cheguem à plenitude da estatura, da varonilidade de Cristo. Quer dizer, para que todos cheguem ao nível que ele chegou. Qual que é o nível de Jesus? Então a igreja tem que chegar nesse nível, através de quê? Dos ministérios, do discipulado, o ministério ensinando, o apóstolo indo e implantando a igreja, o evangelista indo e pregando a palavra do arrependimento, da salvação. Aí vem o profeta e vem dar a direção. Aí depois vem o pastor e vem cuidar da ovelha, e o mestre para ensinar. Agora esses pastores que tem aí na televisão, eles vivem dando alfinetada no outro. Aí os irmãos vão crescer do mesmo jeito. Mas é a lei, né, irmão? É a lei do discipulado. O discípulo se parece com o discipulador, não tem como mudar. Você já viu aqueles irmãos, eu não vou falar o nome, mas se você conhece o que eu estou falando, eles fazem assim. Meu irmão, porque Deus... E todos eles falam do mesmo jeito e se expressam do mesmo jeito. Isso não é errado, não. Isso não é errado, não está um erro nisso aí. Isso aí sabe o que é? É a lei do discipulado. Funciona dessa forma. Se Deus não vem para te anular, só quero te falar uma coisa, Deus não vai anular a sua forma de falar, pastor Gênesis, Anderson e os irmãos. Ele quer que você seja você, mas que você imite a Ele. Tudo bem que é natural que a gente comece a imitar Deus, e não sei o quê, e se você fecha o olho, pode estar quem for lá, pode ser outro pastor, mas se você pensa, é aquele. E se você estiver ouvindo no rádio, não, é o pastor fulano de tal, porque fala igualzinho. Mas sabia que com Jesus foi assim também? Quando Jesus foi preso, e que ele estava lá no Sinédrio, junto com aqueles, com os líderes judaicos, sacerdotes, fariseus, aí estava lá o Pedro, na lareira lá, né, na fogueira, lá que se aquecendo no frio, e alguém chegou para ele e falou assim, tu é um deles. E ele estava lá escondido, não queria que ninguém visse. Não, tá ficando doido, se praguejou, né? Não sou não. Você fala igual a eles. E se veste igual a ele. Olha só, a tua fala está te denunciando, você fala igualzinho a ele, olha aí, ó. Tô dizendo que é. E a Bíblia diz que ele começou a espraguejar a mulher e o galo. O galo cantou. Mas é a lei do discipulado, não tem como ser diferente. O Pedrão estava falando igualzinho a Jesus, o sotaque da Galileia, né? Então, meus irmãos, é inevitável. Mesmo sendo bravo quando ele estava ficando igual já. Como já vai? Não sei não, tu que sabe, fala aí. Faz aí. Ela tem medo? Então não vou fazer não. Senão ela vai ficar com medo de mim, né? Mas irmãos, não é errado que isso seja, mas se você puder, não tem que ficar imitando todo mundo, os trejeitos, né? Seja você, seja diferente, seja autêntico, mas imita na. Se fizesse todo mundo igual, fazia todo mundo igual. Deus não quer isso. Né? Deus não quer um monte de robôs servindo ele. Tá, menino?
sei o quê, fazendo as mesmas coisas não. Mas é inevitável que uma coisa ou outra se pareça, não tem problema isso acontecer. Não é a ideia, não é se parecer no sotaque. Por que eles falavam igual e tinham o mesmo? E a conversa sempre era a mesma. No final o cara tinha que sacrificar e dar tudo para ele. E a mão? A mãe falou, isso é o espírito. A mãe falou, quando parece muito, fala e o fim, a conversa é igual, é um espírito. Pode ver que eles nem é da mesma denominação. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Vamos deixar para a próxima lição. Vamos orar. A mensagem que eu quero deixar nesse dia de hoje é que nós devemos avançar. Amém? Amém. Nós devemos crescer. Amém, e o discipulado, isso aqui também é um discipulado, mas não é na sua totalidade. É um discipulado porque, de certa forma, nós estamos discipulando uns aos outros, né, os irmãos? Compartilhando as suas ideias, compartilhando os seus pensamentos, o seu conhecimento. Isso aqui é um discipulado também. Mas não é só isso. O discipulado é no dia a dia, é todos os dias. Mas glória a Deus por essa quarta-feira, por esses dias de quarta-feira que nós tiramos para isso. E em nome de Jesus, vamos praticar o discipulado, vamos colocar o ego no lugar dele. Aonde que é o lugar do ego? Na cruz. Amém? Isso na prática quer dizer não a minha vontade, mas a vontade de Deus. Amém. Amém? Se eu me julgo espiritual, se eu sou crente, se eu for perguntar aqui, irmão, há quanto tempo você está na igreja? Há quanto tempo você se converteu? O apóstolo, o autor de Hebreus diz que você já devia ser mestre. Você já devia ser mestre. Pelo tempo que já se passou. Desde o dia que você levantou a mão, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Desde o dia que você se batizou até hoje, quantos anos se passaram? O autor de Hebreus diz, você já devia ser mestre. Mas eu estou precisando de novo te alimentar com leite. Ah, toma aqui leitinho. Ah, tá quente. Não sei se é o copinho aqui, né? Põe no banho-maria lá para esfriar. Então vamos crescer, amém, meus irmãos? Vamos praticar o discipulado, vamos colocar o nosso ego no lugar certo. Vamos orar? Põe a sua mão no seu coração e fala para Deus que você quer crescer, que você quer colocar o seu ego no lugar certo, amém? Sim, Senhor. Meu Faz Deus, muito crescer, obrigado por Pai. esse dia, por esse Ensina ensinamento, pela a tua palavra. Ensina-nos, Pai, Pai, em os nome teus de caminhos, Jesus. Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, Pai, enchendo-nos do teu Espírito, da tua graça, te Senhor. agradecer, Dá-nos entendimento, abre a nossa mente, Pai, o nosso coração, para entender a tua palavra, para entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido. Fala conosco, Rei dos Reis. E que nós possamos ser o exemplo para aqueles em nome de Jesus, se Paizinho. parecer Em nome de Jesus, conforme a amém. imagem e semelhança do Senhor. Sim, Senhor. Em nome do Senhor Amém. Jesus. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe os irmãos e até a próxima.